O futuro começa nas pessoas. Desde 2018, Santos avança com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ampliando o acesso à educação, saúde e serviços públicos, a cidade também investe em mobilidade urbana, inclusão, além de projetos de sustentabilidade. Pensando sempre nas pessoas, no planeta e nas próximas gerações. Porque o futuro se constrói todos os dias. Prefeitura de Santos. Muitíssimo bom dia! Segunda-feira sempre chega. Toda semana ela chega e nós, junto com ela, com o programa Sua Informação. Olha, eu sempre tenho dito isso. Este ano é o ano mais importante da história do Brasil, pois estas próximas eleições vão decidir os rumos que o país vai tomar. Então, por favor, prestem muita atenção. Serei redundante até as eleições. Prestem muitíssima atenção em quem nós iremos votar. Quem nós colocaremos no parlamento, quem nós colocaremos no executivo. Nós precisamos acordar. Acorda, Brasil. Acorda, porque a corda está estourando para nós. Então, vamos para a palavra da semana. Faze-me justiça, ó Deus. Defende a minha causa contra gente infiel. Livra-me do homem fraudulento e criminoso, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Salmos 41, do 1 e 2. Pois é, Deus faz justiça aos seus escolhidos. E eu tenho plena convicção que o povo brasileiro é um povo escolhido por Deus. Por isso que nós passamos por tantas lutas. Porque não há luta, não há vitória sem luta. E toda luta é para que nós evoluamos e alcancemos uma vitória plena. E eu creio que o povo brasileiro está nas mãos de Deus. Muito bem, hoje eu estou trazendo aqui nos nossos estúdios ele que é ex-MST, autor do livro A Face Oculta do MST, Pedro Pôncio. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos Rubens, bom dia à nossa cidade querida de Santos e a todos os ouvintes aqui do programa Sua Informação. A honra é minha estar aqui e a gente poder falar de um assunto tão importante, né? Que é o assunto da política, da doutrinação, enfim, tem muitos assuntos interessantes para a gente falar hoje. E eu quero dizer que eu me sinto honrado. Cada vez que eu venho a Santos, fico mais apaixonado por essa cidade praiana, linda, né? E a gente vê, você acabou de falar, citar um salmo da Bíblia ali. Sim. Não tem como olhar para Santos e não ver a maravilha do Criador. Exatamente. Nessa cidade incrível que é Santos. Pedro, você já foi na praia, né? Na praia a gente consegue ver as três grandes maravilhas juntas: o céu, a terra e o mar. Santos é uma cidade maravilhosa. Pedro, quem é Pedro Pôncio? O Pedro Pôncio é um jovem de 34 anos, um jovem cristão acima de tudo, um jovem que vai ser pai esse ano do Caléu, que está chegando, esposo da Jéssica Pôncio, um jovem que teve uma experiência de pobreza, de extrema pobreza na infância, que foi doutrinado nos acampamentos do Movimento Sem Terra durante quase uma década, que conseguiu romper com essa doutrinação, esse processo de lavagem cerebral e conseguiu mais do que isso se tornar uma voz para denunciar esse movimento criminoso que é o Movimento Sem Terra,
Por que não dizer um movimento terrorista? Porque é isso que eu denuncio no meu livro. Por que não dizer uma seita religiosa que coopta famílias pobres, leva para os acampamentos e as manipula para usá-las politicamente, retirando delas a sua dignidade? Eu tenho cada vez mais entendido que Deus me chamou para fazer essa denúncia. A nação brasileira tem abraçado a minha causa e entendido o meu propósito. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, compartilhando dessa história. Pedro, você foi durante 10 anos no MST. Como é que foram esses 10 anos? Primeiramente, o Movimento Sem Terra é um movimento, eu digo diabólico, e eu explico por quê. Não há nada mais diabólico do que você se utilizar de uma pauta cristã até, que é a pauta da caridade, da ajuda ao pobre, a pauta de fazer o que eles chamam de justiça social, para capitalizar politicamente e eleger políticos de esquerda e perpetuar um governo, né, socialista e um governo tirânico no poder. Certo. Não há nada mais diabólico do que isso. Então, eu tive essa experiência no Movimento Sem Terra porque nós éramos uma família pobre, completamente vulnerável, abandonada pelo Estado, vivíamos à margem do Estado, e aqui é muito importante, Carlos, eu mencionar o verdadeiro papel da igreja, sendo o real movimento social que ajuda o Brasil e que ajuda o mundo durante mais de 2000 anos. Preste atenção, quando a gente fala de movimento social, a gente fala de um movimento que realmente é eficaz para representar o anseio de uma sociedade, que ajuda o pobre de fato, que tem como objetivo a caridade, sim, a misericórdia, o amor. O Movimento Sem Terra não é isso. O Movimento Sem Terra não nasceu de forma orgânica. Não foi gerado a partir do anseio popular de pessoas que se organizaram e disseram: vamos reivindicar diante do Estado brasileiro os nossos direitos. Não foi isso que aconteceu. Foi um grupo de socialistas, comunistas, ideológicos, políticos, sindicalistas, como José Dirceu, como o próprio Lula ali na base fundando o PT, o João Pedro Stedley, que é o fundador do movimento, se organizando para doutrinar pessoas. E eles fazem isso até hoje. Eu participei do movimento e posso atestar que na minha infância, quando estávamos abandonados, quem nos acolheu foi um projeto social da Assembleia de Deus. Quem ia até a nossa casa levar cesta básica para não passarmos fome foram os diáconos da igreja. Porque é a igreja que sempre acolhe a criança, sim, que leva para a escola dominical e ensina para ela princípios e valores, que dá suporte psicológico através dos aconselhamentos pastorais, que dá suporte financeiro através dos projetos sociais. No MST nós fomos doutrinados durante um período de quase uma década, porque éramos vulneráveis. E o movimento nos fez promessas de esperança, de ascensão social, quando tudo que nos entregou foi miséria, e miséria por quase uma década. Prometendo entregar a terra, não entregando a terra, e nos mantendo nesses acampamentos por quase uma década, naquela expectativa de melhora, quando na verdade a gente continuava lá, sendo usados como massa de manobra para fazer militância, trancar BR, depredar Brasília, né? Sim. E aí um rápido paralelo aqui. Opa, se você está de vermelho, você pode. Se você está de verde e amarelo, você vai tomar 14, 16 anos de prisão, como os conservadores tomaram por uma manifestação no 8 de janeiro, que sim, alguns cometeram alguns pequenos delitos. O MST depredou aquilo em 2016, 50 policiais feridos, um carro foi incendiado dentro do Congresso e nada aconteceu porque eles estavam de vermelho. E, enfim, a gente sabe que no Brasil é assim. O Brasil, a justiça brasileira, ela não é daltônica, ela escolhe muito bem a cor. Pedro, e essa narrativa que o movimento cria de que eles lutam pela reforma agrária, como é que você vê isso daí? É mais uma vez uma forma de capitalizar politicamente. Porque, Carlos, responde para mim. Quem no Brasil, uma pessoa de bem, um cidadão comum de bem, é contra ajudar o pobre? Nenhum. Quem no Brasil é contra dar terra para quem precisa trabalhar? Então eles usam muito bem a narrativa da justiça social, do amparo, da reforma agrária, e estaria muito bem, eu voltaria para o movimento se eles executassem essa ideia, mas não é isso que eles fazem. Eles prometem, quando na verdade eles não têm a intenção de entregar a terra.
E tudo que eu tô falando eu provo. Vocês podem ir lá no YouTube, por exemplo, tem debates meus com advogados do MST, com a Silvia, vereadora de São Paulo, líder da bancada feminista, onde eu os convido para um acordo. Qual que é o acordo? Vamos pegar a terra da União, certo? Terras devolutas para não precisar pegar a terra do trabalhador. Vamos entregar a terra na reforma agrária, junto com ela o título da terra, para que essa pessoa possa trabalhar na terra e ter a posse, a propriedade. Eles são contra. E eles dizem abertamente que são contra o título da propriedade privada. Ou seja, eles não querem entregar terra para o trabalhador. Eles querem manter as pessoas escravizadas dessa ideologia, manter elas presas a esses acampamentos. Eu conheci pessoas, Carlos, que estavam nesse acampamento há 3 décadas. Nossa, 30 anos. Alguns chegaram a pegar uma terra, venderam a troco de banana e voltaram para o acampamento para pegar, porque aquilo virou uma vida nômade, mendicante, uma coisa realmente deplorável. O nível de alienação que essas pessoas chegaram. Havia ali pessoas de bem que queriam realmente trabalhar? Havia, mas era uma minoria. A maioria era pobre e queria uma casa para morar. Então, assim, para resumir, muitos acampamentos seriam dissolvidos se o MST, ao invés de prometer terra, prometesse uma casa na cidade. Na verdade, o MST ele nem existe como personalidade jurídica, ele não pode prometer nada. Mas se o Estado, o governo, entregasse para essas pessoas uma moradia popular, elas não iam querer terra, porque a maioria delas sequer tem vocação para a terra. Foram enganadas porque queriam um lugar para morar, estavam morando na rua, num barraco de lona, numa favela, e foram cooptadas com a promessa de esperança, e infelizmente vão se perpetuar aí durante muitos anos, até talvez cair a ficha para entender que foram enganadas. O que nós podemos fazer para combater esse movimento? Olha, eu sempre sou um pouco cético em começar a dar pitaco no que as pessoas devem fazer. Eu acho que a resposta é o que eu posso fazer. Certo. Eu entendi, Carlos, a minha vocação, a minha missão. Eu tenho a missão de destruir os falsos movimentos sociais do estado de São Paulo. Eu estou olhando aqui para a população que está assistindo e eu estou me comprometendo a destruir os falsos movimentos sociais de São Paulo. Eu vou destruir o MST, que engana famílias pobres. Eu vou destruir o MTST, que engana pessoas na região urbana de São Paulo, prometendo esperança, quando na verdade está induzindo essas pessoas a cometerem crimes. Torna pessoas comuns, ainda que pobres, criminosos por invasão de propriedade privada, esbulho possessório e uma série de outros crimes que vêm no pacote, porque elas acabam depredando, acabam coagindo pessoas, ameaçando, né, ignorando decisões judiciais de reintegração de posse. Tudo isso precisa acabar. Existe uma máquina, um sistema aparelhado de falsos movimentos sociais que recebem muita verba do Estado para fazer militância para o Lula, para eleger Guilherme Boulos, para eleger Samia Bonfim, para eleger Érica Hilton. E essa militância, ao passo que manipula essas pessoas para invadir prédios, invadir fazendas, eles dizem, olha, a gente só vai conseguir entregar a fazenda se você for lá na manifestação apoiando a Érica Hilton. A gente só vai entregar a casa popular para você se você nos ajudar a fazer o movimento, né, contra o Flávio Bolsonaro, contra o Zema, contra qualquer candidato da direita. Isso vai acontecer muito esse ano. Todas as manifestações que você encontra ali na Avenida Paulista, por exemplo, da esquerda, você vai lá e entrevista essas pessoas, como eu faço, você vai perceber que a maioria delas sequer sabe o que é que estão fazendo ali. Porque é sempre o pão com mortandela, usando a miséria das pessoas para eleger político corrupto. Exatamente. Você está como pré-candidato a deputado federal e isso, você vem com essa proposta de lutar contra essa doutrinação na nossa nação? Carlos, as pessoas hoje têm preguiça de ouvir um pré-candidato de qualquer coisa. As pessoas estão desanimadas com a política. E eu entendo perfeitamente porque eu estive nessa posição. Eu sempre abominei a política porque eu sei o que o Movimento Sem Terra fez comigo e com a minha família. Quando em 2022 a minha história viralizou nas redes sociais, que o presidente Bolsonaro me convidou ao Palácio da Alvorada e que ele me empoderou dizendo, olha, o seu trabalho é importante, me convidou para ser candidato ali a deputado naquela época e eu recusei, eu sabia que eu não queria entrar na política para ser mais um. Eu poderia muito bem, Carlos, ter aproveitado o hype da viralização de um vídeo, de estar com o presidente Bolsonaro, de vir a São Paulo
na Jovem Pan e dar entrevistas para canais de mídia famosos e aproveitar isso para me eleger. Eu recusei essa proposta porque eu entendi que eu não estava pronto. Eu precisava ter ferramentas intelectuais, entender como funciona o jogo político, partidário, para eu poder realmente fazer a diferença, estudar o meu inimigo, estudar as pautas e realmente perceber se eu tinha algo a oferecer para a população. E como sempre, as pessoas que me seguem no Instagram, nas redes sociais, hoje eu tenho quase 2 milhões de seguidores, juntando todas as redes sociais, e as pessoas vêm cotidianamente pedir que eu me envolva mais na política, que eu seja candidato. Então eu decidi colocar o meu nome à disposição, me filiei ao Partido Novo, que é um partido de direita, um partido que eu acredito nos princípios, nos valores, tem feito um excelente trabalho, tem defendido as pautas que o povo de bem do Brasil e de São Paulo acredita. Coloquei o meu nome como pré-candidato a deputado federal e tenho, graças a Deus, recebido um bom feedback da população, porque eles sabem que a política está cansada de pessoas que, até mesmo influenciadores, que ficam atrás de um gabinete, gravando conteúdo de gabinete. As pessoas querem um candidato que tenha coragem para representá-las. E elas me veem todo dia apanhando de comunista na rua, recebendo cuspe, recebendo tapa, sendo agredido, ameaças de morte do Movimento Sem Terra, de facções criminosas. E eu entendo que o meu papel na política não é como um pré-candidato, como um deputado. Antes de ser conservador, antes de ser de direita, eu sou cristão. Eu acredito que o meu maior referencial para estar na política é Cristo, a palavra de Deus. Eu tenho referenciais na política como Daniel, que foi primeiro-ministro na Babilônia. O meu referencial é José, que foi governador no Egito. Davi, que foi um rei, um homem segundo o coração de Deus. Porque eu acredito que eu não sou um moralista no sentido pejorativo da palavra, mas eu acredito que a gente pode sim moralizar a política com pessoas que realmente estão lá não pelo salário, não pelos benefícios, mas que estão lá para diminuir essa máquina estatal que oprime a nossa população com imposto, com burocracia. A gente precisa fazer alguma coisa. Então sim, eu coloquei o meu nome à disposição, estou com muito sangue no olho para lutar por São Paulo, para lutar pelo Brasil. Você falou aí sobre o Novo. Hoje, nós vemos que o Novo realmente está abrindo esse espaço para os candidatos da direita mesmo. Não está aquela coisa meio... Você está entendendo? Não, nós temos que fazer acordo com o Centrão. E como é que você vê isso daí? Esses acordos com o Centrão. O povo de direita não aguenta mais isso. Como é que você vê? Carlos, é o seguinte. Em quantidade, nós temos muitos bons deputados federais no Partido Liberal, no PL, hoje. Eu fui filiado ao PL, fui pré-candidato, fui candidato pelo PL a vereador. Eu sei que o PL tem muitas pessoas de bem, de caráter, mas quando se trata de partido, e o jogo partidário ele é muito minucioso, as pessoas têm que entender como funciona partido, eleição, coeficiente, é muito mais complicado que isso. Então eu fui para o Novo por uma decisão de que eu sei que no Novo existe um processo seletivo rígido para você ser pré-candidato, você faz prova, você tem que passar no crivo, puxam tua capivara para ver se você não é bandido, se não tem envolvimento em escândalo de corrupção. Então é um partido que te assegura saber que se você eleger uma pessoa e ela tiver muito voto, a gente sabe que no Brasil você não vota no candidato e elege ele, você vota em um e elege o outro. Sim. Às vezes é assim que funciona. Então se um candidato for muito bem votado, como o nosso pré-candidato a Senado, o Ricardo Salles, por exemplo, que teve 600, quase 700 mil votos, ele puxa 2, 3 candidatos atrás dele. Sim. Ele elege outras pessoas. Se isso acontecer no Novo, a gente está muito bem, porque os candidatos são selecionados, pessoas de princípios, de valores. Então você está num partido com segurança para saber que você não vai votar em um conservador e eleger um cara do Centrão. Exato. No Novo é o único partido hoje do Brasil que nós temos essa segurança. Por isso, estou muito feliz mesmo em participar do Novo, de São Paulo, com todo esse diretório, nos bastidores do Novo. Eu nunca vi algo tão lindo assim, das pessoas se unirem. Claro que na política tem vaidade, tem ego, mas é muito menos. As pessoas são muito mais engajadas em ajudar uns aos outros e trabalhar como time, como grupo, por entender que o projeto maior realmente é o país. Então eu amo o Partido Novo, estou muito satisfeito com tudo que eu tenho encontrado no partido hoje e eu sei que a gente está realmente para fazer a diferença. O Ricardo Salles, você vê
o nome dele como o grande nome da direita conservadora para o Senado? O Salles, eu costumo dizer que ele é uma metralhadora intelectual, é um cara sensacional, é um cara muito imbatível também, né? Compra umas tretas aí pra todo lado, mas é um cara sério. Sim. Ele foi ministro do governo Bolsonaro, ele combateu esse movimento terrorista MST, inclusive eu tenho a assinatura dele aqui no livro A Face Oculta do MST, tá aqui a assinatura do Gustavo Gayer e do Ricardo Salles, que são dois heróis nacionais, dois caras que me inspiraram também na política. Quero te entregar, inclusive, esse livro. Eu agradeço. Ó. O Ricardo Salles, Vou ler, com certeza. eu acredito que ele e o Derrite têm tudo para ser os próximos senadores pelo estado de São Paulo. E apesar de enfim, ser uma pessoa muito polêmica, porque ele não mede, ele não tem papas na língua. O Ricardo Salles é esse cara que o que ele pensa, ele fala. E nem todo mundo sabe lidar com isso. As pessoas hoje na política, infelizmente, a população às vezes prefere um candidato que minta para elas em algumas questões. O Ricardo Salles não mente, ele coloca as ideias na mesa, ele vai para o confronto, mas é um homem que, por exemplo, sempre foi muito leal a Jair Bolsonaro. As bandeiras de Jair Bolsonaro, Deus, pátria, família, liberdade, e eu tenho certeza que esse ano será um senador pelo estado de São Paulo, porque afinal a gente precisa de pessoas com coragem para enfrentar tudo que está aí. Vamos lá, o que você pensa sobre o ativismo político hoje no Brasil? O ativismo político ou o ativismo político do judiciário? O ativismo político do judiciário. Isso é um problema, é um câncer no Brasil. A gente tem visto, né, a Suprema Corte do país sendo rejeitada pela população. Tem pesquisas que colocam mais de 50%, 60% da população, né, não vê credibilidade na nossa Suprema Corte. Porque a Corte do Supremo Tribunal Federal, ela participa da democracia, da tripartição de poderes, e ela é um poder que simplesmente existe para garantir a constitucionalidade das leis. Sim. Ela é a guardiã da Constituição. Então, quando nós temos ministros da Suprema Corte, cuja esposa tem um contrato de 129 milhões com Daniel Vorcaro, que, enfim, é um mafioso, está envolvido no maior escândalo financeiro do país, isso é um problema. Isso é um problema gigante. Esse foi o homem, Alexandre de Moraes, que prendeu Jair Bolsonaro. Sim. Todos sabem que ele é um opositor político do Bolsonaro. Ele tomou medidas durante os atos o processo do 8 de janeiro, a falsa trama golpista. Uma pessoa com 2 neurônios e com honestidade intelectual vai perceber que não houve tentativa de golpe no Brasil. Não houve. Isso é uma narrativa construída de oposição política. A gente tem, por exemplo, Dias Toffoli, com empresas envolvidas ali com o Resort Taiaiá. A gente tem uma série de situações e a gente precisa resolver isso com coragem. Então, eu acredito que nós precisamos moralizar a política e também moralizar principalmente a nossa Suprema Corte, colocando homens sérios que zelam pela Constituição, que zelam pela lei e que zelam realmente por uma legalidade. Tem que ser homens legalistas, que, como André Mendonça, que tem se mostrado aí muito legalista, Sim, seguindo aquilo que deve diante da Constituição. Você falou sobre o Banco Master. Como é que você vê esse posicionamento da mídia se escandalizando toda com o financiamento do filme do Jair Bolsonaro, financiamento de 61 milhões, né, que não cumpriram, por sinal, e já o contrato com a dona Vivi Bassi, eles ficaram quietos. Como é que você vê essa seleção de notícias? A Suprema Corte não tem moral para falar nesse momento do Flávio Bolsonaro. Não há indício de crime até o momento do Flávio Bolsonaro. Não há ilegalidade nessa relação com o Vorcaro, com relação ao Banco Master, nesse momento. Então a gente vê o PT todo alvoroçado, lançando aí trends, chamando o Flávio Bolsonaro de não sei, Bolsomaster. Eles não têm moral, porque colocaram na presidência um bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em todas as instâncias do país. Primeira, segunda, terceira. Bolsonaro não teve o direito de ser julgado na primeira instância. Sim. Foi julgado no STF, tiraram esse benefício, esse direito dele, não é benefício, tiraram o direito dele. E a gente tem o Lula, que foi condenado em todas as instâncias do país, foi condenado por mais de 10 juízes, um homem que teve
calhamaços e calhamaços de provas robustas de que é um declarado corrupto, e o PT está novamente fazendo campanha para esse corrupto chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula teve contrato com o Banco Master, o governo Lula teve contrato de mais de 300 milhões com o Banco Master. Qual é a moral que a esquerda tem para falar de um financiamento privado, né? E que, olha só, a grande questão do Flávio, eu também fiquei muito assustado com o áudio, confesso. Falei, não é possível com esse áudio. Mas olha só, quando a gente fala de um financiamento privado, que não houve ilegalidade até o momento, tudo que foi investigado, o que me acalmou o coração foi ver a postura do Flávio em dizer, então vamos fazer a CPMI do Banco Master. Exato. Porque resolve o problema. Vocês acham que eu sou corrupto? Me investiguem. Se essa fosse a postura do Lula, e até foi na mídia, Lula falou, se meu filho estiver envolvido, pode investigar. Mas trocaram o delegado da Polícia Federal que ia investigar o Lulinha, que foi denunciado, delatado, recebendo 300 mil de propina, que tem envolvimento de 25 milhões, né, com o careca do INSS, que viajou de jatinho com todos esses bandidos. Então, olha só, pau que dá em Chico não dá em Francisco no Brasil. Infelizmente, a gente tem uma esquerda hipócrita que vende um discurso, mas na prática são corruptos, são malignos. E, olha só, a gente tem uma missão esse ano. A missão é tirar o Partido das Trevas do poder. Ninguém suporta mais. Nós temos mais de 2 décadas de PT no Brasil. E o Lula tem coragem de ir para a mídia, dizer o seguinte, esse país nunca prosperou porque nunca teve uma pessoa competente para governar esse país. Mas ele tá 20 anos no poder, cara. O que passa na cabeça de alguém com um discurso desse e que quer voltar ainda para a cena do crime mais uma vez, como disse o Geraldo Alckmin, e que hoje é vice do Lula? Você é muito enganjado com os jovens, né? Como é que você vê a juventude na política? Eu acredito que a juventude entendeu que se ela não fizer alguma coisa, nada vai acontecer. Porque nós temos o seguinte, eu ouvi um ditado dos antigos que dizia o seguinte, tudo na vida precisa ser como um carro de boi. Então você coloca os bois mais fortes na frente, puxando a carroça, e os bois mais velhos atrás. Perdão, os bois mais jovens atrás, puxando a força, certo. E os bois mais velhos na frente. Porque os velhos, as pessoas com mais experiência, elas dão a direção. Mas quem tem a força é a juventude. Então eu sou um jovem, e aí alguém pergunta assim, quais são suas referências? Né? Eu digo, eu só ouço gente morta. eu ouço muita gente morta. Ou seja, eu leio homens que participaram da história, que me influenciaram, como João Calvino, como Charles Spurgeon, que são teólogos, como São Tomás de Aquino, um grande pensador da filosofia cristã, como Santo Agostinho, como Chesterton, como Edmund Burke. São homens que já morreram, mas que deixaram um legado de história, de conhecimento. Então, esses homens me influenciam. Obviamente, tem pessoas que também hoje são símbolos de luta. O próprio Jair Bolsonaro, sendo esse trator que veio, que abriu o caminho para a juventude poder se engajar na política hoje. Não havia direita antes de Jair Messias Bolsonaro. Eu estou na política hoje muito mais maduro do que quando cheguei, por conta de um homem que me inspirou, que foi Jair Messias Bolsonaro. Então, a nova geração, ela entendeu o seu papel e a juventude vai realmente fazer, talvez, o Nicolas disse isso em uma live comigo, estava ali no MASP, no aquecimento ali, para as manifestações que tiveram fora Dias Toffoli, fora Lula, fora Moraes, e ele disse algo muito interessante, ele disse, nós vamos fazer a maior bancada jovem conservadora da história da Câmara dos Deputados. Ah, eu creio nisso. O povo ainda tem força para mudar a história do país? Olha lá, olha que cena linda. Essa cena foi mesmo. Isso aí foi incrível, porque a camiseta tá escrito ali, né, Carlos? Vai trabalhar vagabundo, o capitalismo é maravilhoso. E as pessoas viram, o Nicolas tá abraçando o MST, e esse vídeo viralizou muito, foi muito legal, as pessoas que não conheciam o meu trabalho passaram a conhecer. Nesse dia nós atingimos 1 milhão de pessoas, Caramba. Batemos 1 milhão de pessoas, hoje já estamos com quase 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. E tá aí o meu líder, Nicolas Ferreira, esse jovem cristão posicionado, um jovem que levantou essa caminhada, inclusive, para pedir justiça pelas pessoas do 8 de janeiro. Sim. A cada quilômetro que a gente andava, nós falávamos o nome de um preso político, declarávamos uma oração. Então o Nicolas tem despertado essa geração de jovens, tem liderado esse movimento de jovens com princípios, valores que querem fazer a diferença.
me inspira muito, tenho hoje uma amizade com esse cara, uma referência no Nicolas Ferreira, e sei que é um cara que foi levantado por Deus. Sim, tem coisas que disso. passam da naturalidade. O Nicolas não é natural o que aconteceu com ele, essa influência que ele tem, e é um homem que tem se posicionado e que não arreda um centímetro daquilo que ele acredita, e a gente ora para que Deus preserve no Nicolas esses princípios, esses valores e essa coragem para que a gente continue sempre lutando pelo Brasil. E só para finalizar isso, quando eu falo que o Nicolas ele é uma referência para mim, não só na política, como um jovem cristão, é muito interessante. De vez em quando ele posta, todo dia ele posta quase, na verdade, um devocional, ele posta ali uma frase de um livro que ele está lendo, ele está sempre se alimentando de bom conteúdo, de um bom livro, com princípios, com valores, e ele mostra liderança. Ele sempre que vê alguém na internet, ele vai lá, comenta, compartilha, porque ele sabe que está formando a próxima geração, e eu tenho certeza que essa bancada de jovens conservadores tem tudo para ser um ribuliço lá. Imagina eu sentado olhando para Erika Hilton e tendo a oportunidade de dizer tudo o que eu quero pro Boulos na minha frente. Vai ser incrível. Pra gente finalizar, eu sei que você tem outras agendas hoje aqui. Que mensagem você deixa para quem te acompanha? Olha, Carlos, a minha mensagem ela é muito clara. Quem vai transformar o Brasil não é a política, é Jesus. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala sobre o reino de Deus. Existe o evangelho da salvação e existe o evangelho do reino. A salvação é a salvação da nossa alma, a garantia de vida eterna, a confiança de que Deus, enfim, tem um destino extraordinário preparado para nós. Mas o evangelho do reino fala sobre Jesus governar sobre todas as coisas. E Jesus precisa governar a política. Em que sentido? Boas pessoas se colocando à disposição e entendendo que há um chamado para pessoas fazerem a política da forma certa. Não é uma fórmula mágica, não. É só fazer o que diz a Constituição. É só ser honesto. É só não roubar. É só cortar privilégio. É só pensar nos menos favorecidos. É só fazer o que tem que ser feito. Porque, afinal, o certo é certo ainda que ninguém faça. E o errado é errado ainda que todo mundo faça. Eu me direciono a quem está assistindo isso. E eu quero dizer, a responsabilidade de transformar o Brasil não é minha, como pré-candidato a deputado federal. A responsabilidade é sua. É por isso que o bom político, ele faz política com o povo, ele conversa com as pessoas, ele tem um gabinete aberto para ouvir demandas, para entender o que está acontecendo e junto com a população, a gente conseguir construir um país melhor. Existe um ditado que diz o seguinte, eu não me lembro bem da frase, mas a nossa liberdade, ela exige constante vigilância. Porque a liberdade não é assim, vamos resgatar o Brasil e depois cada um continua cuidando da sua vida. Não. Nós precisamos estar envolvidos na política, tanto quanto nós temos que nos envolver na reunião do condomínio. Porque na reunião do condomínio, se você não se unir, se você não se envolver, logo, logo vão tomar uma decisão que te desfavorece, que vai contra aquilo que você acredita. Então se envolva na política. Se você não tem vocação, aptidão, vontade de ser um pré-candidato, de ser um candidato, apoie alguém, converse com alguém, procure alguém que representa os seus anseios, os seus valores, os seus princípios e se coloque à disposição, porque quem vai mudar o Brasil não é de cima para baixo. A presidência é só a cereja do bolo. Não adianta a gente colocar lá alguém de direita e dizer assim, resolvemos o problema do Brasil. Nós provamos que não deu certo. Sim. O sistema é muito grande. Precisamos sim de uma bancada de senadores para começar a dar impeachment em ministro do Supremo Tribunal Federal. Precisamos sim de uma bancada legislativa de deputados federais, estaduais, para que a gente consiga realmente revogar leis ruins, criar bons projetos, fiscalizar o governo, mas nós precisamos principalmente de base. Pessoas entendendo que nós precisamos assumir todos os espaços da sociedade. Precisamos de um bom médico fazendo a coisa certa dentro da medicina. Precisamos de um bom advogado fazendo a coisa certa dentro da advocacia e fazendo política também, no sentido de pensar um Brasil melhor. É a longo prazo, não é a curto prazo. A gente não vai transformar o Brasil nessa eleição, mas se nós perdermos essa eleição, então nós estaremos traçando não os próximos 4 anos de um mandato, mas os próximos 40 anos do país. Então, conheça o nosso trabalho, nos ajude a combater os falsos movimentos sociais no estado de São Paulo e a gente conta com vocês.
Pedro, muito obrigado por você ter vindo aqui. Faço convite para vir outras vezes. As portas do nosso programa estão abertas, principalmente para quem está disposto a combater o bom combate na política. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Carlos. Mais uma vez, eu sou pré-candidato a deputado federal. Nós estamos com um grupo de WhatsApp aqui de Santos. Você que é de Santos, que quer nos ajudar a fiscalizar a doutrinação nas escolas, que quer ajudar a fiscalizar os falsos movimentos sociais, manda uma mensagem lá no meu Instagram, a gente vai ter a honra de falar com você, minha equipe vai falar com você, a gente marca uma reunião para fiscalizar e continuar fazendo esse trabalho de formiguinha. Eu estou no Instagram com @PedroPonciosP e esse é o @ das minhas redes sociais. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa incrível e você é um grande comunicador que tem feito um trabalho excelente. A gente acompanha, sabe da seriedade com que você faz esse trabalho, então parabéns e contem sempre comigo. Muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com Bruno Godinho. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. O futuro começa nas pessoas. Desde 2018, Santos avança com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ampliando o acesso à educação, saúde e serviços públicos, a cidade também investe em mobilidade urbana, inclusão, além de projetos de sustentabilidade. Pensando sempre nas pessoas, no planeta e nas próximas gerações. Porque o futuro se constrói todos os dias. Prefeitura de Santos. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Ele marca muito como foi a infância dele, mas ele não entra em tantos detalhes. Ele diz que foi muito sofrida, muito pobre, por mais que a família sempre estivesse unida. Com esse jeito, né, de durão dele, que a gente compreende, mas não julga, é que a gente foi forjado. Eu costumo até dizer que era o Olavo de Carvalho na parte filosófica, formando uma intelectualidade, uma nova academia, e o Jair Bolsonaro no fronte político. Eles conseguiram revolucionar o país e trazer para dentro da política, essencialmente utilizando a internet, para fazer acontecer o Brasil que nós queríamos. E a esquerda, ela estudou isso. Olinda, o nome dela, a gente chamava de Lindinha, né? Ela morreu sem saber que ele teve facada. Meu pai sempre foi uma pessoa de personalidade muito forte. Sempre quando bota na cabeça, sempre foi difícil tirar. Não tem uma maneira de você fazer o cara ficar mais forte ainda do que você tentar arrebentar com ele de um jeito covarde. As pessoas se identificam com ele, então ele ficou muito maior do que ele mesmo.
Muito bem, estamos de volta com o programa Sua Informação e eu trago agora, aqui nos estúdios, ó, uma pessoa que, o meu professor, um grande mestre para mim, Bruno Godinho, muito bom dia, meu amigo. Que alegria estar aqui novamente, Carlão. Dá um oi aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Brunão. Tamo junto. Reale aqui, já revi aqui nos estúdios. Tava com saudade da TV Com, tava com saudade de você, telespectador. Como eu sempre falava, né? Mais de 500 mil pessoas que acompanham a TV Com. Ó, uma alegria enorme estar aqui com você. Um ótimo dia a todos. E aí, Bruno? Vamos rapidinho, sem delongas. Como é que tá esse projeto aí da Caravana? Pois é, a Caravana Conexão do Bem. A gente começou aí já há algum tempo. Nós visitamos instituições, projetos, ações que fazem o bem por toda a região da Baixada Santista. É uma alegria enorme, Carlão, porque a gente vê que existem várias formas de se fazer o bem, né? São as mais diversas formas de se fazer o bem, de transformar a realidade das pessoas, a vida das pessoas. E a gente vê que existem pessoas de Peruíbe a Bertioga, aí, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, todas essas cidades têm inúmeras pessoas que precisam ter visibilidade, precisam ter apoio, precisam ter aí um norte, porque são pessoas que fazem a diferença com tão pouco, às vezes com quase nenhum, praticamente nenhum recurso, elas fazem a diferença e mudam a vida, a realidade de muitas pessoas na área do lazer, na área do esporte, na área da cultura, na área da segurança, enfim, são várias formas de se fazer o bem. E a Caravana Conexão do Bem, ela avisa, dá visibilidade, a gente dá visibilidade, a gente valoriza, a gente mostra realmente para que possa fazer essa conexão, como tem vários casos, né? Nós temos, você conhece o Zé Wilton lá na Praia Grande? Sim, Zé Wilton, corredor. Exato, Zé Wilton é um grande profissional, ele é um profissional já gabaritadíssimo na sua área, corredor, maratonista, profissional, e ele apoia o projeto Atletas do Futuro, que tem mais de 50 crianças no dia que nós fomos lá. E todas essas crianças, infelizmente, aí estavam sem uniforme, sem calçado, quer dizer, fazendo a maratona, correndo na rua descalço. A gente fez um vídeo, solicitou apoio, pediu apoio, e cerca de 15 a 16 dias depois, o Zé mandou uma mensagem para mim, que até hoje eu guardo com muito carinho. Falou, Bruno, graças a Deus, que alegria, muito feliz o Zé. O Zé é um cara que realmente faz um trabalho muito bonito, parabéns, Zé. E ele falando que teve um corredor da Bahia... Sim. Quer dizer, nenhuma ligação com ele, nada, que viu o vídeo nas redes sociais, é patrocinado pela Olímpicos e mandou 43 pares de sapatos. Sensacional. Quer dizer, ó, eu falo e arrepio, é uma coisa que realmente, assim, só isso já nos enche de alegria e nos motiva a continuar fazendo esse trabalho. Olha só, Bruno, tem uma notícia aqui que nos pegou todos de surpresa. Gostaria que colocasse aí o pronunciamento do prefeito de Santos, Rogério Santos. Olá, pessoal. Hoje estou aqui para compartilhar algo pessoal, mas estando prefeito, me sinto na obrigação de falar para você. Recentemente, eu fui diagnosticado com câncer. Um câncer na fase inicial, aqui na região cervical, do pescoço, e que, por recomendação médica, eu vou fazer o tratamento. E por isso tenho que me afastar durante um tempo do meu trabalho, da prefeitura, para que eu possa me curar, para que eu possa estar mais perto da minha família. Sigo caminhando, como sempre, como tudo que eu faço na vida, com bastante coragem, determinação e certeza. E o que me faz fazer isso tudo é a minha fé. É a fé que eu tenho em Deus, é a fé que eu tenho na vida, a fé que eu tenho nas pessoas. E ninguém faz nada sozinho. E o trabalho na prefeitura, ele continuará sendo feito, porque temos uma equipe competente. E eu, de longe, vou estar acompanhando tudo muito de perto do meu coração. É a cidade que eu amo fazer o que eu faço, trabalhar, ser gestor, trabalhar pelas pessoas. E logo, logo, eu estou de volta. Um beijo no coração. Prefeito, agindo Deus, quem impedirá? Eu tenho certeza que se o senhor se apegar nessa fé,
em Jesus Cristo. Pode ter certeza que logo, em breve, o Senhor estará de volta ao comando da nossa cidade. Faço votos de que o tratamento seja bom para a sua saúde e o Senhor seja livre dessa doença. Bruno. Sem dúvida, Carlão. Realmente é esse o nosso pensamento. A gente sabe que, às vezes, por ser uma pessoa pública, né, um prefeito, na área política, a gente sabe que, às vezes, vão lá pessoas, fazem comentários sobre a cidade, mas, sinceramente, nesse momento, o que menos importa é a questão, hoje, né, a questão da cidade. A gente pode cuidar da cidade, sim, a gente pode ter cobrança, a gente pode, às vezes, discordar de muitas coisas, mas, nesse momento, todas as nossas orações, o senhor prefeito falou sobre a questão da fé, eu acho que é isso, cara. Exatamente. Ele realmente se apegar à fé e que Deus o guarde e restabeleça a sua saúde prontamente, aí é todo o nosso desejo, prefeito. Nosso desejo de toda a equipe aqui, que o senhor em breve esteja curado e fazemos votos aí e conte com as nossas orações. Só pode ter certeza que nós, povo de bem, povo de Deus, estaremos orando pelo Senhor. Certo? Então, Bruno, vamos voltar. Você que é jornalista, como é que você vê? Vamos falar um pouco, eu sei que a gente estava falando aí sobre o Zé Wilton, Conexão do Bem, e você jornalista, como é que você vê o jornalismo hoje? É um jornalismo ou é uma militância? É uma pergunta importante. Eu acho que essa é a pergunta do momento, né? Uhum. A gente tem aí as redes sociais que aproximam o público da notícia com muita rapidez, né? As pessoas se informam hoje com muito mais facilidade. Isso é uma coisa formidável. E a gente tem o jornalismo profissional, que seria aí uma forma da gente ter um ponto de apoio para poder, de repente até, como falam muito, combater as fake news. A gente fala, não, vamos lá nos jornais tradicionais para ver se realmente essa notícia é verdadeira ou não. E infelizmente a gente sabe que às vezes o jornalismo não tem feito, não tem agido aí da forma como a gente acredita que seja realmente uma coisa séria. A gente tem que mostrar a verdade, os fatos como eles são. E às vezes a gente vê que os fatos são mostrados apenas aqueles fatos que lhe agradam, né? Aqueles que estão mais ao seu lado, você mostra com mais ênfase. E aqueles que não estão, você às vezes dá uma mudadinha, né? Dá uma ajustada para poder ficar mais parecido com o que você defende. Eu acredito que seja um pouco isso, Carlão. Isso é importante, a gente estar sempre atento para poder defender a verdade. Às vezes a verdade incomoda, sim, mas é a verdade. A verdade tem que ser mostrada sempre. O comunicador hoje precisa tomar uma posição ou ele pode ficar ali neutro? Eu acho que a gente pode sim ter um posicionamento, porque isso é inevitável, né? O ser humano ele precisa se posicionar, ele precisa defender os seus ideais. Eu acredito que não tenha problema absolutamente nenhum. Agora, agir com correção, né? Então você, como comunicador, por exemplo, você tem que dar uma notícia que não lhe agrada, você dá a notícia, você fala a verdade. Nos últimos dias, por exemplo, nós vimos notícias que incomodaram aí alguns espectros, né, da política brasileira. Mas você tem que falar as verdades que incomodam. Agora, evidente que ter um posicionamento, acho que é importante, inclusive, né? Você ficar neutro sobre pautas que são tão importantes para o país, isso não ajuda em nada. Se tem, por exemplo, uma corrupção acontecendo, você tem que combater a corrupção. Sim. Você tem que se posicionar ao contrário. Você não pode, essa corrupção e tal, e ficar ali em cima do muro. Não dá. Você tem que se posicionar ao contrário. Se você vê uma injustiça acontecendo, como nós temos visto no Brasil, muitas delas, infelizmente, o nosso judiciário, por exemplo, que tem cometido várias delas, infelizmente, a gente tem que se posicionar. A gente tem que mostrar nosso descontentamento, a gente tem que falar o que nós não estamos de acordo. É evidente que existe aí uma série de situações legais que sempre vão ser colocadas, mas a gente precisa se posicionar, acho que é válido. Agora, como comunicador, você dá a notícia, você coloca a notícia e deixa que a população decida se ela é a favor de uma coisa, a favor de outra, você simplesmente fala a verdade do que está acontecendo. Como é que você vê as notícias sendo divulgadas com muita rapidez na internet? Você vê isso como uma coisa boa ou uma coisa que a gente tem que ficar
com o pé atrás. Isso é uma coisa que eu aprendi lá na faculdade. Tem uma frasezinha até meio, assim, bem popular, né? Bem popularesca, que diz assim, ó, eu sempre acho que até falava muito para vocês, nem sempre quem dá primeiro dá melhor a notícia, né? Porque o que acontece? Você às vezes quer, na ânsia de dar um furo de notícia, você acaba dando uma barriga. Barriga o que é? Uma notícia que não foi bem apurada e acaba sendo mal dada, né? Você vai dar uma notícia pela metade, ou vai dar uma informação equivocada, errada, às vezes não necessariamente uma fake news, você não está mentindo. Sim. Mas você falou ali, você quis dar muito rápido aquela notícia e acabou não apurando, não checando corretamente. Então, é importante que tenha, por isso que eu falei, tem às vezes essa rapidez dos influenciadores, das pessoas como um todo, acaba tendo essa rapidez. Hoje qualquer um pega um celular e sai filmando alguma coisa na rua, vira notícia. Exato. Né? Mas é importante que tivesse seria muito importante que tivesse a imprensa profissional para dar esse respaldo. Agora, a gente vai se ajustando aí, a imprensa profissional às vezes está acabando deixando a desejar um pouco. Nós vimos agora há pouco tempo, né, até me ligaram, falaram assim, para mim é uma grande surpresa, uma notícia que você está pré-candidato a deputado estadual. E fala sobre esse novo projeto, Bruno. Pois é, Carlos, a gente tem acompanhado a política aí há mais de 20 anos aqui na região, trabalhado, apoiado vários nomes aqui que a gente acredita, né? Você sabe bem disso, a gente sempre trabalhou de uma forma defendendo aquilo que a gente acredita que é o certo, correto, e nunca fui filiado a partido nenhum, sempre estive ali apoiando aqueles nomes que a gente acreditava. Agora, acompanhando esse trabalho com a Caravana Conexão do Bem, eu pude ver mais de perto uma série de necessidades e uma série de possibilidades de mudar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, que infelizmente a gente não vê alguns políticos fazendo. Então eu acredito que assim, se a gente quer realmente fazer a diferença, é necessário que a gente às vezes também coloque o nosso nome à disposição. Dessa forma, eu coloquei meu nome à disposição, venho hoje como pré-candidato a deputado estadual pelo Novo, acredito que é um partido muito sério, de muita credibilidade, por isso que acabei fazendo essa escolha, né? A gente tem aí várias opções de partidos que a gente olha e fica em dúvida, né? A gente fala, olha, esse aqui não está de acordo com o que eu penso, a gente sabe que na política existe aí uma série de meandros, né? Os bastidores, e no Novo realmente a gente fica muito feliz de ver um trabalho com muita seriedade, uma equipe comprometida, a credibilidade que o Novo transmite hoje, até nos ajuda justamente a chegar nas pessoas, né? Eu recebi muitas mensagens recentemente dizendo justamente isso. Olha, parabéns por essa nova etapa e principalmente parabéns pela escolha do partido, porque é um partido que realmente transmite uma credibilidade ímpar hoje, que está difícil na política brasileira. Exatamente. E a gente, agora há pouco, eu acabei de entrevistar o Pedro Ponce, ele disse que tem um processo seletivo, não é assim, eu vou lá, me filio ao Novo, peço, eu tenho, assim, um bom conhecimento com os caciques do partido, principalmente locais, regionais, e ele me dá a legenda. Não, no Novo não é assim, é um processo. Como é que foi esse processo? Tá vendo? Olha, mais uma informação muito bem lembrada, Carlos. Você falou com o Ponce também é um grande nome do partido, né? Que tenho certeza que vai ter sucesso aí nessa empreitada que ele está. E realmente é exatamente isso. O Novo ele tem um processo seletivo, olha que coisa maravilhosa. Ele tem um processo seletivo para que realmente possa escolher da melhor maneira os seus candidatos, nesse momento pré-candidatos, né? Sim. Os seus nomes que vão concorrer aí à Assembleia Legislativa de São Paulo, à Câmara Federal, ao Senado, enfim, todos passam por um processo seletivo, tem prova, tem conhecimentos gerais, uma série de alinhamentos. Hoje mesmo estava conversando aí com um dos diretores do partido que estava justamente me passando uma série de orientações importantíssimas. A gente agradece, justamente porque é a forma que a gente vê a política, né? A gente sabe que às vezes tem esses cafezinhos, né? Olha, vai lá tomar um café, como você falou, conversa um cacique e resolve tudo. E aí realmente não é bem a forma que a gente acredita, que a gente pensa na política. A gente gosta de ver uma política séria, pessoas capacitadas, pessoas que vão fazer realmente o trabalho correto. Porque quando eu vejo, Calão, como eu falei, na Caravana Conexão do Bem, milhares de pessoas que a gente conversou já, que transformam a realidade na área da saúde, na área do esporte, na área da cultura. A gente tem, por exemplo, um trabalho belíssimo em Itanhaém,
que é o Beija-Flor, a instituição Beija-Flor, a Associação Beija-Flor, com a Clara, o mestre Vica. Em Peruíbe, lá, o pessoal do skate, do Pratique Skate. Em São Vicente, enfim, todas as cidades da região, um trabalho belíssimos. E a gente vê que dá para fazer a diferença. Dá para você fazer, você estando, por exemplo, na Alesp, como é o nosso caso, que nós estamos aí caminhando, iniciando essa pré-jornada, essa pré-campanha, eu tenho certeza absoluta que nós podemos fazer a diferença. Porque se essas pessoas, com tão pouco, conseguem mudar a realidade de milhares de pessoas, eu tenho certeza absoluta que nós podemos, sim, fazer muito mais do que fizemos até aqui. Você se eleito, quais as metas no seu mandato? Sem dúvida nenhuma, a primeira delas é o combate à corrupção. E aí, eu sempre digo, fica uma coisa genérica, né? Ah, mas como que um deputado, eventualmente nós fomos eleitos, vai combater a corrupção? Eu acredito que a partir do exemplo. Você tendo uma equipe que não comete corrupção, as emendas, por exemplo, que eventualmente, caso sejamos eleitos, essas emendas que passarem pelo nosso gabinete, chegando na ponta para poder atender as pessoas, eu acredito que isso faz com que as pessoas percebam que o nosso trabalho mostra que é possível combater a corrupção e fazer realmente acontecer, fazer realmente essas políticas públicas chegarem na ponta. Porque uma emenda parlamentar, por exemplo, cara, são milhões que um parlamentar tem, que é para chegar na população. E, infelizmente, a gente sabe, a gente acompanha o bastidor, a gente sabe que existem casos de corrupção, existem, às vezes, o mecanismo que não chega como deveria chegar, essa emenda, e é dessa forma que eu acredito que é trabalhar pela população. Sou a favor, por exemplo, das liberdades, liberdade econômica, desenvolvimento econômico, livre iniciativa, a liberdade de expressão que a gente tanto defende há tanto tempo, e no nosso país, infelizmente, tem sido um problema cada vez mais preocupante. Então, realmente com esse posicionamento claro, que é o caso do Novo. O Novo tem as suas pautas muito bem definidas. Eu acredito que esse é um papel fundamental que o Novo exerce e a gente acredita e pode exercer, sim, defendendo essas pautas pela Baixada Santista e, claro, pelo Estado de São Paulo como um todo, porque a nossa meta nós já estamos aí de Bertioga a Peruíbe e já falei muito com você. A nossa meta é subir a serra em breve, já nas próximas semanas, conhecendo, estando próximo dessas instituições, para que possa realmente, na hora e eventualmente chegar na Alesp, poder realmente ter um caminho muito direto, muito objetivo, para chegar na ponta e trazer resultados positivos para a população. Mandar um abraço para Maria Laura Milhomens, ela está mandando um abraço, Bruno. A Paula Luz está falando assim, não sendo de esquerda e comprometido com os princípios basilares, já é o começo para pleitear uma candidatura. Falta comprometimento com o dever de fazer o certo. A Maria Laura fala assim, a transparência é fundamental. Ô Bruno, vamos com esse relógio aqui, eu vou te falar. E eu preciso perguntar isso daí. Eu não tive tempo de perguntar, porque eu tinha que aproveitar ali o Pedro Pôncio, não tive tempo de perguntar. Nós falamos sobre dar notícia assim precoce. Como que você vê? Ó, na última semana veio a notícia, o áudio do Flávio com o Vorcaro, cobrando lá sobre o empréstimo, as parcelas do empréstimo. E aí você vê que vários influenciadores, já naquela ânsia de ser o primeiro a comentar, eu não tenho político de estimação, essas coisas, e aí me vem o Zema e fala daquela forma, fez um vídeo também. Como é que você vê isso daí? O Zema é um cara que tem demonstrado uma seriedade incrível, foi governador por 2 vezes do estado de Minas Gerais, que é um estado gigantesco, tem resultados imensamente positivos, ele foi ali combativo, combateu uma série de irregularidades dentro do governo de Minas, ele corrigiu uma série de rumos que anteriormente, com o PT estava lá no governo, estava cometendo ali uma série de problemas. Então, o mineiro hoje ele tem um reconhecimento incrível, tanto que o Zema foi reeleito no primeiro turno, né, no seu segundo mandato. Ele cometeu ali um ato
na semana passada, que eu acredito que foi muito mais também o entorno ali, às vezes uma decisão do grupo que estava ali decidindo as redes sociais dele, porque, na verdade, o Zema, gente, é aquele que, durante os últimos 20 dias, todo o povo brasileiro que defende as liberdades o apoiou incondicionalmente quando ele foi posicionado, ele se posicionou de maneira clara, de maneira direta, contra as arbitrariedades que o Supremo Tribunal Federal tem cometido. Ele tem se posicionado dessa forma. Inclusive, o Partido Novo tem se posicionado contra o Banco Master, tem se posicionado aí para abrir a CPI, né? O próprio Marcel Van Hatten tem feito um trabalho belíssimo, Adriana Ventura, enfim. Todo o Partido Novo, assim como o Zema também, tem trabalhado dessa forma. Agora, às vezes, Carlos, a gente vê alguma fala, um pronunciamento que realmente causa um desconforto. Eu acho que isso é absolutamente natural dentro de um processo tão importante quanto a corrida presidencial. A gente viu várias vezes o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro cometer algum deslize, que o pessoal, né, batia muito nele. Aliás, ele era campeão disso, o pessoal bater nele o tempo todo. E a gente sabe que, no fim das contas, o presidente Bolsonaro foi um grande presidente. O Zema também é um grande governador, foi um grande governador e tem aí o seu trabalho. É claro que agora vamos aí acompanhar a corrida com o Flávio, com o Zema e ver como é que vai se desenrolar os próximos passos. Bruno, o tempo estourou, você já sabe como é que funciona isso aí, parece que aquele relógio vai nos engolir. Faço votos aí que você faça uma pré-campanha, depois uma campanha e quem sabe um mandato, porque eu faço votos que o Novo arrebente nessas eleições, porque eu vejo que tem muitos bons candidatos. Muito obrigado por ter aceito, você já está convocado a vir mais vezes. Com certeza, sempre que chamar, vou estar à disposição. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado à audiência, muito obrigado a toda a equipe aqui. E olha, só para encerrar, um desafio muito grande, mas eu tenho certeza absoluta que com Deus à frente nós podemos sim vencer, e eu encerro dizendo, em 2026 nós vamos vencer. É isso aí. Tenha uma excelente semana e receba um forte e glorioso abraço.